Fala, tropa, quarta-feira, meu irmão, super movimentada, viu? Final da Conference com Real Betis e Chelsea. Tem muita coisa para falar aqui com vocês desse jogo. Final na fase de grupo da Libertadores com Internacional e Bahia. Jogaço. Tem aposta aqui também para compartilhar com vocês. Final de Flamengo e Tátira, aí mais tranquilo, mas tem aposta para compartilhar para vocês. Final, LDU e Central Córdoba, jogo bom, jogo bom. Al-Ahly podendo decretar o título do Egito mais uma vez. Meu irmão, o bicho vai pegar aqui, tem muitos jogos para poder analisar para vocês. Então já se inscreve no canal, já curte o vídeo para esse vídeo ser entregue para mais pessoas que eu vou compartilhar boas dicas aqui para você agora, beleza? Já se inscreve no canal, curte o vídeo. Vamos lá. Começando aqui com o Al-Ahly contra o Parco, né? Cara, o Al-Ahly é o líder hoje do campeonato egípcio, assumiu essa liderança, né? Ultrapassou o Pirâmides. O Pirâmides, obviamente, vai jogar também, né? Mas eu não coloquei aqui o Pirâmides porque o Pirâmides a gente precisa olhar qual a escalação vai, porque ele vai jogar a final agora, no final de semana. Ele estará jogando a final da Champions africana, né, contra o Mamelodi. O primeiro jogo foi 1-1, então vai com tudo agora para decidir dentro de casa. Então o Al-Ahly, velho, acabou sendo o favorito, vai enfrentar um time totalmente acessível dentro de casa e acredito nessa vitória, é bem favorito para esse jogo, tá? E eu acredito que vai ser até o campeão do campeonato egípcio, mais um ano é o melhor time do Egito e da África, sem sombra de dúvidas, tá? Então acabou sendo eliminado ali por conta de gol fora, tá ligado? Na Champions africana. Acabou tomando um gol do Mamelodi no finalzinho do jogo e aí por conta do gol fora acabou sendo eliminado da Champions africana. Se não ia ganhar, tá? Se não ia ganhar a Champions africana. E eu acredito que o Pirâmides vai ser campeão. Mas é um dos super favoritos aqui do dia, beleza? Independente contra o Nacional Potosí. O Independente aqui é o líder, mas está tudo embolado nesse grupo, porque o Independente está com 9 pontos, o Guarani de Assunção com 8 pontos e o Nacional de Potosí com 7 pontos. Ou seja, todo mundo com chance de classificação aqui, os três. Confronto direto, só que o jogo é na Argentina. E aí na Argentina, velho, o Independente deve vencer com muita tranquilidade. Eu sei que a odds está baixa, mas dá para você utilizar para complementar, né, uma dupla para complementar odds. Ou simplesmente dá para você levar para o ao vivo e trabalhar aqui a possível vitória no primeiro tempo do Independente. Mas vai depender também do que o campo vai estar falando, né, do que o campo vai estar entregando, do que o campo vai estar mostrando. Mas uma coisa é fato, eles são favoritos. Beleza que um empate já se classifica, mas obviamente que vai querer ser o líder do grupo, até porque o segundo colocado enfrenta um playoffs do time que vem da Libertadores, então é muito ruim para todos os times, né, ter mais um confronto a mais no calendário. E o melhor é ir direto para as oitavas de finais, obviamente. Então, o Independente bem favorito deve vencer aqui. O Flamengo vai enfrentar o Deportivo Táchira em casa, precisando da vitória e Independente também precisando de um bom saldo de gols para ser o líder do grupo. E, cara, o Flamengo deve amassar o Deportivo Táchira. É um time muito, mas muito fraco. Então, olho na vitória do Flamengo no primeiro tempo. Olho para o Flamengo ter mais escanteios. Olho para o Flamengo ter mais chutes. Olho para o Flamengo marcar pelo menos 2 gols. Né? Então, assim, dá para trabalhar muito aqui a favor do Flamengo. Né? A favor do Flamengo, que deve amassar esse Deportivo Táchira, que é um time bem fraco. O Palmeiras vai enfrentar o Sport Cristal. É o último jogo do Estevão na Arena, né, no Allianz. O último jogo do Palmeiras também no Allianz até o Mundial. É um jogo onde o Palmeiras vai buscar, obviamente, terminar aqui em primeiro geral da Libertadores. E, se eu não me engano, já não sei se já é. Se eu não me engano, né? Já o primeiro geral. Mas é muito importante o Palmeiras terminar com 100% de aproveitamento, né? O único time com 100% de aproveitamento, amassando os adversários. Mas óbvio, o Sport Cristal precisa da vitória para poder se classificar. Só que eu vejo muito complicado e difícil, né? Vencer no Allianz. Então, o Palmeiras vem com uma derrota contra o Flamengo, vai querer dar uma resposta para o seu torcedor. Então, acho que quem vai pagar o preço, acredito que quem vai pagar o preço é o Sport Cristal, né? É o Sport Cristal. O Palmeiras é superior em todos os aspectos, todos os aspectos. Então, deve ter uma vitória aí tranquila. 2 mercados que eu deixo aqui para vocês para trabalhar nesse jogo é para o Palmeiras vencer e para o Palmeiras ter mais escanteios. Óbvio que a cotação está muito baixa, né?
Mas já vou recomendar aqui uma dupla para vocês, tá? Que é o Palmeiras para vencer o jogo e o Al-Ahly, aqui o handicap -1 do Al-Ahly, tá? Se o Al-Ahly ganhar por 2 gols e green, se ganhar por 1 gol, reembolso, beleza? Em caso de empate ou derrota do Al-Ahly, aí é red. Mas é uma duplinha que eu fiz, que eu gosto bastante, são dois super favoritos hoje dessa quarta-feira, beleza? E teremos também no grupo do Flamengo a LDU enfrentando o Central Córdoba. E aqui é um jogo realmente difícil. Por quê? O Central Córdoba vai jogar por um empate, meu irmão. O empate classifica o Central Córdoba e classifica o Central Córdoba em primeiro, né? Então os caras vão entrar totalmente fechado nesse jogo, buscando somente o empate, tá? E isso deve dificultar a LDU, que tem tido dificuldade em criar o jogo, em propor jogo. Não é aquela LDU dos últimos anos que, quando os brasileiros iam para lá, eles amassavam e venciam os jogos. É uma LDU tecnicamente inferior, né, comparado aos últimos anos. Porém, é um jogo muito decisivo para a LDU, porque eles precisam vencer esse jogo, mas não é só vencer, eles precisam vencer por 2 gols. Então aqui vai ser um jogo seguinte, a LDU atacando, Central Córdoba se defendendo. Esse vai ser o cenário do jogo. A não ser que a LDU marque 2 gols, e aí marcando 2 gols, o Central Córdoba vai precisar sair, né? Mas lá na altitude o Central Córdoba deve sofrer bastante. Então, eu gosto de duas apostas aqui. Uma das apostas é o empate, o LDU, tá pagando 1,30, tá pagando bem. E a outra é a LDU para ter mais escanteios nesse jogo. Tá? A tendência é que tenha, assim, mais escanteios mesmo, porque o Central Córdoba vai jogar pelo empate. Então a LDU deve propor mais jogo e deve ser um jogo que eles terminem com mais escanteios. Beleza? Continuando aqui, deu uma atualização até na página. Continuando aqui, nós teremos no ao vivo, né, que eu vou estar acompanhando, só para deixar claro, o Guarani contra o Boston River. Como eu não conheço, eu não acompanhei, né, tanto nem o Guarani, nem o Boston River, então eu deixei para trabalhar esses dois jogos no ao vivo. O Guarani precisa vencer o jogo, né, para poder se classificar, ou apenas empatar, ou até mesmo perder, caso o Potosí perca o seu jogo também, ou empate, né? Eu acho muito difícil, porque o Independente é muito mais time. Mas no ao vivo estarei de olho na possível vitória do Guarani, com a cotação obviamente maior, mas de acordo com o que o campo estiver me entregando. O Bolívar vai enfrentar o Cerro Porteño, que vai jogar fechadinho lá buscando um empate, né? Porque o empate classifica já o Cerro Porteño. O Sport Cristal teria que vencer o jogo e o Cerro Porteño perder. Mas aqui tem uma briga boa, né? Porque o Sporting Cristal e o Bolívar, se vencer esse jogo, vai para a Sul-Americana. Então é muito importante para o Bolívar essa vitória. Por isso que aqui no ao vivo eu vou estar de olho em dois mercados. A possível vitória do Bolívar e para o Bolívar ter mais cantos. Mas também vai depender do que o campo vai estar me entregando, tá? Então, por isso que eu deixei no ao vivo. E por último, o Defensa e Justiça contra o Cerro Largo. Defensa e Justiça precisando também da vitória e de um tropeço do Vitória, né, para poder se classificar. Mas é um confronto direto entre os dois aqui, porque os dois têm chance de se classificar. Se um dos dois vencer e o Vitória perder o jogo, um deles vão se classificar, tá? Por isso que é bem interessante. Aqui também é um jogo que eu vou estar de olho, possivelmente na vitória do Defensa e Justiça, que vai buscar não só vencer, mas vencer com gols, né? Para tirar o saldo ali de gols do Vitória. Mas é um jogo que eu também deixei para o ao vivo. E aí a gente entra agora em dois jogos que eu gosto bastante, duas finais, né? Internacional e Bahia. Cara, esse grupo entregou, né, velho? Foi um grupo que entregou pra caramba. Desde o início a gente falava que era o grupo da morte, e realmente foi. Atlético Nacional de Medellín com 9 pontos. Classificado, né? Classificado. Só resta saber se vai se classificar em primeiro ou em segundo. Nacional, aqui na última colocação. Dificilmente vai até conquistar uma vaga de Sul-Americana por conta do saldo de gols, que é menos 4, né? Mas complicou total a vida do Bahia. Cara, o Bahia tava vencendo o Nacional e aí foi lá e tomou a virada do Nacional. E isso dificultou demais a vida do Bahia, né? O Bahia agora precisa vencer. É um jogo que, se o Bahia vencer, ele se classifica, o Internacional fica fora. Se empatar, o Internacional se classifica. Se o Internacional vencer, obviamente também se classifica. Então, o Internacional vai decidir em casa a sua classificação e o Bahia vai com tudo, pro tudo ou nada, né? O Internacional não vem jogando bem, é um time que vem oscilando bastante, caiu muito de rendimento nos últimos jogos, vem tendo dificuldade de marcar gols, segue ainda com os desfalques ali do Ené Valencia e do Borré. Cara, é um jogo muito equilibrado, tá? E o Bahia é um time que pode surpreender.
o Bahia pode surpreender sim esse Internacional. Eu achei a odds, eu sei que por conta do jogo ser no Beira-Rio que tá essa odds desse jeito, mas na minha opinião não é uma odd justa, tá? Um mercado que eu gosto bastante é o mercado de handicap mais 1,5, onde o Bahia pode até perder por um gol, só não pode perder por 2 gols, tá? E, cara, esse handicap mais 1,5 eu vejo com bons olhos, porque o Bahia é um time muito organizado. Óbvio que vai chegar um momento que vai precisar se expor, e essa exposição, o Internacional pode aproveitar esses contra-ataques e matar o Bahia, né? Mas eu vi uma odds muito boa, que é pro Bahia não perder por 2 gols, né? Um handicap mais 1,5 Bahia, e dá para combinar em uma dupla. Tá pagando inclusive 1,30 esse handicap para uma dupla com outro jogo, né? É uma excelente aposta. Falando em handicap, também teremos a final entre Real Betis e Chelsea. Favoritismo total também pro Chelsea. E, cara, assim, eu entendo o favoritismo ser do Chelsea porque é um elenco mais forte, é um investimento, um elenco que tem um investimento muito maior, né? Mas o time do Betis está muito encaixado. Eu acompanho muito, como vocês sabem, a La Liga, a Premier League. E, cara, o Betis, contra os grandes adversários na La Liga, foi um time que deu muito trabalho mesmo, para Barcelona, para o Atlético de Madrid, para o Real Madrid. O Betis deu muito trabalho, muito mesmo. E eu acredito que vai dar muito trabalho aqui também, né? Apesar do favoritismo estar muito grande para o Chelsea, eu também gosto do handicap mais 1,5, que é para o Betis não perder por 2 gols esse jogo. É um jogo que eu vejo com a tendência de ser jogos abertos, porque o Betis é um time ofensivo, né? É um time que contra-ataca muito bem, assim como o Chelsea, né? O Chelsea deve ter a posse de bola, deve pressionar mais a equipe do Betis, mas o Betis deve aproveitar esses contra-ataques. E o time do Chelsea é um time que sofre muito com os contra-ataques. Então acredito até que vai ser um jogo aberto. Eu sei que todas as finais são finais que os times costumam se recuar mais, estudar mais, o medo de perder é muito grande, mas essa final eu acredito que tem tudo para ser um jogo com gols. Por isso que no ao vivo eu deixei para estar de olho no mercado de gols. No pré-jogo eu gosto desse handicap mais 1,5 para o Betis. Outro mercado que eu gosto também de trabalhar aqui é o mercado de escanteios, para cada um dos times marcar pelo menos 3 escanteios, porque são times ofensivos, são times que jogam com 2 pontas, né, 2 extremos, que buscam bastante as finalizações, tanto de fora da área, quanto também aquele cruzamento, né? E isso gera muitos escanteios mesmo, por isso que eu gosto de 3 escanteios para cada um. Outra coisa também que eu gosto é de trabalhar o chute no gol, para o Betis dar 2 chutes no gol, então já é uma aposta aí criada, né? Para o Betis marcar 3 cantos, para o Chelsea marcar 3 cantos e para o Betis dar 2 chutes no gol. Em relação aos jogadores, eu gosto de trabalhar o chute no gol do Cole Palmer, é um cara que vai bater falta, é um cara que bate pênalti, é um cara que sempre está finalizando ali, o camisa 10, né? Então ele sempre está finalizando de fora da área, eu vejo com bons olhos. Em relação a desarmes, eu gosto de trabalhar os desarmes do Caicedo, né, e do Cucurella também. O Cucurella, que vai ter muito trabalho nesse jogo, porque o Betis também é um time que joga muito pelas pontas. Então é isso, tá? Eu gosto de trabalhar esses mercados alternativos aqui nessa final. Inclusive, já deixei algumas apostas para vocês aqui com esses comentários que eu fiz, tá? Galera, espero ter te ajudado nessa quarta-feira. Para pegar todas as minhas apostas de pré-jogo e no ao vivo dessa quarta, entre no Clube dos 5%, o link está na descrição. Entrando no Clube dos 5% ainda esse mês de maio, você estará concorrendo a uma banca de R$1.000. Então aproveita, tá? Tamo junto.